Mateus 17, versículo 14. Quando chegaram aonde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Ai, mas calma aí, Jesus. Você vê que Jesus, ele tinha umas reações assim, às vezes até muito intensas, ao ponto que ele chamou não só de uma geração incrédula, mas ele chamou de perversa, porque não deu conta de expulsar um demônio. Ele não chamou só de incrédula, chamou de perversa. Continuando: até quando eu estarei com vocês? Até quando? Perdi o texto, desculpa. Começou cedo. Até quando terei que suportá-los? Oh, Jesus apelando com os caras. Jesus está igual mulher brava, marido bravo. Oh, até quando terei que suportá-los? Jesus está dizendo assim: eu não estou dando conta de vocês mais não, cara. Lembrando, ele está falando para os discípulos. Ele está falando para os discípulos. Ele respondeu: tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, estava tudo com vergonha, né? E perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo... Então, se aquela espécie só sai pela oração e pelo jejum, e Jesus chamou eles de incrédulo e perverso, significa o quê? Fala assim o quê? Que eles não oravam nem jejuavam. Faz sentido ou não? Se não saiu, não saiu por quê? Jesus deixou claro: essa casta de demônios só sai por jejum e se não saiu, Jesus está deixando claro: vocês oram um pouco, vocês jejuam um pouco, e está querendo que grandes demônios saiam da sua vida. Sabe por que a gente vai morrer invocando Jesus? Quer escandalizar logo cedo? Fala assim, fala. Porque primeiro, a gente não usa a autoridade que já nos foi dada. E a gente não usa a autoridade que nos foi dada porque a gente não ora, porque a gente não jejua. Não precisava nem chamar ele. Eu sei que escandaliza o religioso. Tudo tem que chamar Jesus. Não, ele deixou a autoridade e poder. Quando deixa a autoridade e poder, significa: eu não quero resolver, estou delegando para você resolver. É isso que o religioso não entendeu. Essa dependência de falar de Jesus toda hora, todo tempo, a todo custo, muitas das vezes é falta de oração, de intimidade, de poder, de conhecimento. E aí você precisa ficar incomodando o mestre, porque ele se sentiu incomodado. O que ele sentiu foi isso: vocês estão me incomodando de novo. Até quando eu estarei entre vós? Eu não estou suportando mais, irmão. É só você ler o texto. Para de romantizar o texto. Para de ser infantil com Jesus. Uma pessoa, um ser humano que fala assim: não estou dando conta de você mais não. Pensa comigo. Ligou agora.
Agora que eu cheguei no culto. Me dá retorno, que aí eu prego. Sem retorno eu não prego. Se alguém falar para você, até quando eu vou ter que resolver tudo? Eu não estou dando conta de você mais não, meu amigo, minha amiga. O que ele está dizendo? Pega você e faz. Eu confiava que você ia fazer. Eu pensava que você tinha condição de resolver isso. Eu achei que eu tinha te ensinado o suficiente. Eu imaginei que você já estava pronto, maduro, que você teria responsabilidade. Mas eu vejo que toda vez tem que voltar o problema em mim. A fé madura requer compromisso com as coisas de Deus. A fé madura requer compromisso com a sua família. A fé madura requer responsabilidade com o seu próximo e com as demandas da vida comum. A gente terceiriza demais coisas da vida comum. Eu nem estou falando de demônio, irmão. Coisas básicas nós não estamos conseguindo resolver. Quanto mais precisar um demônio. Aí precisa de profeta mesmo. De campanhas e campanhas. Porque parece que o básico do evangelho é uma vida de oração. É uma vida é essa vida de oração, é essa vida de jejum, essa disciplina, pastor, mas é difícil. É disciplina, é igualzinho a academia, é difícil, não é para todo mundo. A disciplina talvez seja uma das virtudes que menos é falada e talvez seria a mais necessária. A gente foge de tudo que é disciplina. Acabaram com o colégio militar, acabaram com o exército, acabaram com as forças armadas, acabaram com tudo. Tudo que antes trazia padrão de disciplina, acabou com tudo, extinguiu esse negócio, não existe mais não. Agora você põe o cabelo do jeito que você quer, põe a roupa do jeito que você quer, a barba do jeito que você quer. Pastor, o que é isso? Você está retrocedendo, você está ficando arcaico? Você virou bicho da montanha? Não, meu filho, calma. Eu estou falando de disciplina. Eu só estou citando coisas da vida comum para ver se você entende que hoje falar de disciplina é quase um crime. Você quer dormir a hora que quer, acordar a hora que quer. Só que deixa eu te falar uma coisa, no mundo real isso não existe. Você pode até dar certo numa bolha. A bolha do TikTok. Eu acho que existe... vou falar logo que eu já estou meio azedo mesmo. Não existe uma bolha mais idiota que essa bolha dos TikTok. Tenta conversar com eles. Eles vão fazer assim, só à frente, ó. De repente você está conversando com eles. Parece um transtorno. Eles não conseguem conversar com você sem de repente ele estar fazendo assim na sua cara, não. Parece que tudo tem que estar aqui, ó. Eu fui uma vez em um hotel lá em Campos do Jordão, aí eu não sabia, cheguei lá e estava tendo festa da Caras, que é a revista. E tinha um tanto de influência digital, influência de verdade, os top 1. Não vou citar o nome porque ele tá 03 do Brasil. Ele não conversava não. Ele andava assim, ó. Eu tô vendo ele de longe. Irmão, por Deus, era ele assim, mais duas meninas com 2 telefones na cara dele. O dia inteiro. Pastor, mas é o trabalho dele, tudo bem. Trabalho a gente também tem. A gente trabalha quantas horas um dia? 8, 6, 10. Agora nós estamos numa geração que eu quero filmar o feto do meu filho falecido, que acabou de morrer, porque eu sei que vai dar like. Eu perdi a noção. Eu perdi a sensibilidade, eu perdi eu tô fora da bolha, eu tô em outro mundo. Eu sou um avatar. Irmão, desculpa falar assim. Nós estamos consumindo e construindo a geração dos maiores de idiota. Até quando? Nós não vamos dar conta de resolver a nossa vida. É um pastor, né? Eu pedi ele, mas ele me ligou. Eu esqueço de ligar para minha esposa. E ela falou, você falou que me ligar, você está onde?
Hoje, depois de 10 anos de casado e 12 anos juntos, ela entendeu que eu tenho um negocinho que você deve ter. E se você não tem, você vai descobrir que lá na frente você tem. Ou parecido, ou semelhante, que ninguém está isento. Chama TDAH. Pastor insensível. Pastor indelicado. Pastor não conversa com a gente direito. Irmão, eu estou conversando com você. Quando você vai ver, eu te deixei falando e sai andando. É raro, mas acontece quase todo dia. Mas sabe por que a gente julga o próximo? Porque a gente não conhece de gente. A gente não conhece do ser humano, das dores, das dificuldades, das limitações. Até quando? Aí ele vai usar um elemento, como uma metáfora. Ele vai usar um elemento pequeno, insignificante. Está aí na sua mão, pega a sacolinha aí. Pega a sacolinha, cadê a sacolinha? Pega aqui. Que carinho que a equipe teve, hein, gente? Que cuidado, né? Essa equipe é maravilhosa, tem que valorizar mesmo, sabe? A gente pede uma coisa, eles sempre entregam a mais. Pega só uma aí, pode abrir, faz o trabalho de abrir. Você que não recebeu, levanta a mão que vai passar aí. Isso é uma semente de mostarda. O café tá gostoso, me dá mais. Que delícia, Jesus. Olha aqui, pega aí, você pegou aí? Eu falei que eu ia te dar um presente espiritual, não falei? Tá na sua mão. Eu falei que era espiritual. Se você distrair, esse negócio cai de sua mão. Se você tiver com o dedo suado, ele vai escapar. Vai ou não vai? Tamanha é a sua insignificância. Aparentemente estranha. Como é que um negócio desse aqui vai virar o quê? Olha o tamanho disso aqui, pastor Yuri. Isso aqui vai virar o quê na vida de quem? Daí você não consegue nem ver, vê? Tá dando pra ver? E olha que eu tô tentando não apertar ela pra ver se ela... Você consegue ver daí? E Jesus vai usar isso aqui para falar de muitas coisas do reino dele e da fé. E ele vai dizer assim, ó, se você não tiver fé, a versão NVI está escrito como, é do tamanho, né? Mas a versão boa não é do tamanho. Depois que você estuda um pouco esse texto, a melhor versão seria como um grão de mostarda. Não falou do tamanho. Como um grão de mostarda. Por que como? Olha o tamanho disso aqui. Mas tem um detalhe, primeiro detalhe. Se você plantar essa sementinha que para você não vai dar nada, ela não precisa nem ir muito a fundo. Sabe quantos centímetros na terra que isso aqui precisa para crescer? 1 centímetro. Resumindo, se ela cair na terra, ela cresce. Segundo, é uma das sementes que reage mais rápido. A velocidade de crescimento dela é assustadora. Aí eu daria um glória, que tem uma profecia aqui. A velocidade do crescimento dessa semente é assustadora. Em 40 dias, ela não cresceu, você está colhendo. De 30 a 40 dias, do dia que você plantou, você já pode estar colhendo fruto dessa hortaliça. Pastor, o que você está querendo me dizer? Quando você acessa o canal da fé verdadeira, genuína, poderosa, é muito rápido o que Deus faz. Fala de novo, é muito rápido o que Deus faz. Quem estava preso na droga hoje, daqui a 30 dias pode estar pregando o evangelho. Quem
Quem estava quebrado, falido hoje, daqui 30 dias pode estar próspero, fechando o azul e já vendo a sua vida transformada. Quem estava hoje na depressão, daqui 30, 40 dias pode estar se alegrando, vivendo, casando, tendo filho, falando em viver, em realizar sonho, em viajar. Eu não sei se você está entendendo. Deus está dizendo: meu filho, tenha fé, porque as coisas são rápidas. Em nome de Jesus, me dá retorno, pelo Cristo que desceu do céu. E aí, rápida. Sabe quanto tempo eu saí de um viciado, um noiado, um louco, descontrolado, doido, varrido, 2 passagens na polícia, brigava, dava porrada, apanhava, para abrir uma igreja? 4 anos. Como que na cabeça de alguém, um cara que há 4 anos atrás é um problema gigantesco para sua família, não dava para conviver, você sabia, isso aí, a cada 48 horas ele arruma uma confusão. Se não tivesse, a gente inventava. Na fila de uma padaria arrumava uma briga. Como que pode, em tão pouco tempo, sair de uma condição deplorável que ninguém conseguia acreditar que dali sairia algo? É porque a gente olha para a vida como se a vida fosse ter 3 meses. Aí a gente quer para ontem, quer para a semana que vem. Mas se a gente pensar no plano de vida, o que é 4 anos para mudar totalmente? Totalmente. De você nunca mais passar o que você passou: humilhação, vergonha, constrangimento, necessidade financeira, ser esculachado, humilhado. Tenta imaginar. Só que eu estou te falando que 4 anos demorou para abrir uma igreja. Agora, para virar gente, irmão, em 2 anos eu já tinha virado. Com 1, 2 anos de crente, ninguém mais duvidava que eu tinha sido totalmente transformado. Com 2 anos de crente, eu já auxiliava meu pastor, eu já carregava a mochila dele. Com 2 anos de crente, eu já pregava, eu não tinha igreja. A fé, quando ativada, o poder de Deus, quando ele é ativado de verdade, quando você sabe usar a fé com intensidade, com constância, sem titubear em 2 pensamentos, sem ser como ondas impelidas pelo vento, que hoje estão aqui, amanhã estão a colar. Quando você fala assim: eu não largo esse Jesus é por nada. Pode bater, falar mal, eu posso até errar, eu posso pecar, eu não largo esse Jesus. Mas é mergulhar nele, em oração, em jejum, em busca, em relacionamento. Não é só a mostarda. Ele falou antes: cadê a oração? Cadê o jejum? Cadê a relação? Ele está usando isso aqui como exemplo daquilo que começa pequeno. O pé, existe 2 mostardas. Aqui gera um pouco de confusão, porque se você ler o outro capítulo, olha para você ver. Vai em Mateus 13, 31. Eu vou te mostrar que existem 2 tipos de pé de mostarda. É aqui que mora a confusão e muitos caras se perdem na pregação. Por isso tem que estudar. Capítulo 13, versículo 31 de Mateus. Capítulo 13, versículo 31. E contou-lhes outra parábola. Outro o quê? O reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos e os seus... Aqui ele já não está falando da hortaliça, aqui ele está falando da árvore. Existem 2 tipos. Essa que você está é a hortaliça, mas ainda assim, em medidas e proporções do tamanho da semente para o tamanho que fica a planta, é gigantesca. Porque essa planta daqui, essa daqui, pode ficar do tamanho de um homem. Se você procurar no Google, você vai ver esses pés de mostarda. Ele é fino, comprido e todo amarelo, do tamanho de um homem. Eu vi algumas imagens até passando do tamanho de um homem.
E isso é uma hortaliça, não é considerado árvore. Mas das hortaliças é uma das maiores. E quando o texto fala é a menor semente, é porque na geografia de Jesus não existia ainda o morango. O morango é coisa da Europa. Foi descoberto no século XV. Pastor, como é que você sabe disso? Eu estudei. Eu nunca ia imaginar que o morango foi da Europa e do século XV. Então Jesus, quando cita essa semente, ele está falando da sua realidade. Da onde? Da onde? Da sua realidade. Agora você vê que tem coisas na Bíblia que, se você olhar pela Bíblia, já mudou? Sim ou não? Sim ou não? Porque hoje é provado que a semente de mostarda já não é a menor. Porque descobriram que existem outras sementes menores. Pastor, então Jesus, como Criador dos céus e terra, não sabia? Sabia. Só que ele está falando para um povo que só tinha uma realidade, só entendia uma coisa. E isso aqui é uma metáfora, não é literal. Isso aqui é um sentido figurativo. Mas o ser humano, deixa eu falar assim que eu estou meio invocado, tem capacidade, tem uma incapacidade de discernir até qual linguagem você está falando. Tem alguém aí? Jesus, ele era o cara que mais usava coisas comuns para falar de coisas extraordinárias. Jesus, ele era um líder, um pregador, um expoente que usava das coisas mais básicas para falar das coisas mais profundas. Porque ele queria que todo mundo entendesse. Ele queria que fosse uma linguagem acessível e que não tivesse dificuldade nem do leigo compreender. Então entenda, independente se é de 5 metros, se é uma árvore ou se é uma hortaliça, todas elas crescem. A mostarda, ela tem um outro ponto, fala assim, qual? A intensidade. Você pode usar 5 molhos numa salada, colocou mostarda, qual é o primeiro que você vai saber? Porque apesar de pequenininha, ela é intensa. Então o que você precisa não é de tamanho. Eu sou crente há 10 anos, resolve o que se você nunca foi intenso? Eu estou na igreja há 20 anos, olha para você ver, esse pastor aí, eu não sei o que ele está pensando de mim. Eu vou sair dessa igreja, eu não tenho uma oportunidade, é porque dar um microfone na sua mão, você não sabe o que ele está falando. Aí o cara tem 1 ano de igreja, ele já leu a Bíblia 2 vezes. Ele já se inscreveu lá no Rema, agora não, agora é no Seminário da Boa Nova. Ele tem 2 anos de crente, mas ele foi lá no Carisma, ele não sabia nem o que era e fez a matrícula dele. Você está 20 anos caminhando com Jesus. Tem quanto tempo que você não lê a Bíblia toda? Tem quanto tempo que você não vive uma vida de oração? Tem quanto tempo que você não faz um jejum ao Senhor? Não existe mágica. Deixa eu pregar para líder e profeta que está começando agora. Não existe mágica para unção não, tá? Unção não compra, unção conquista. A unção não está no tênis que eles criticam não, tá, querido? Deixa eu te falar. A unção não está na roupa que carrega não. A unção não está no relógio que usa não. A unção está quando abre a boca. A unção não está quando está no telefone, ninguém nem te conhece, e ali Deus fala. A unção é quando ninguém te via, não tinha recurso nenhum, ninguém sabia quem era, quem é o pai, quem é a mãe, qual igreja que é. Ah, apareceu aí, ninguém sabe não. Mas começa a orar, o enfermo é curado. Começa a orar, os demônios caem por terra. Começa a orar, as revelações chegam, as profecias se cumprem. Começa a orar e pregar o evangelho, o coração começa a queimar. O coração se abre, a mente é transformada, vive uma metanoia. Começa a pregar o evangelho, anunciar as escrituras. Aquele coração duro, inquebrantável, aquele coração rancoroso, magoado, ferido, se abre e fala: eu quero o Deus desse pastor, eu quero o Deus dessa igreja. Isso é unção. A unção despedaça todo jugo. Pode fazer seminário, vou falar. Pode vestir bem, pode fazer curso de oratória. Se não tiver unção, não sai do lugar. Autoridade e poder é só na intimidade.
estão orando pouco, estão jejuando pouco. É por isso que os demônios respeitam vocês. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta parecer crente, não adianta parecer discípulo, não adianta falar bem, não adianta ter legenda bonita, não adianta ter corte no Instagram. Eu quero ver no ao vivo. Tem muita gente preocupada com a performance. Tem muita gente preocupada com a embalagem. Não quer dizer que uma boa postura e uma boa apresentação não é necessária, só a favor. Só que nunca troque o essencial pelo supérfluo. É isso que o fofoqueiro não entende. E ele nunca vai ter, porque ele não sabe onde busca. Porque está preocupado muito em criticar, em perseguir, em vez de orar e jejuar. Subir monte, ficar 7 dias com barraca no monte, pão e água, sacrificando, jejuando, visitando hospital, fazendo velório, enfrentando macumbeiro, feiticeiro, agoreiro. Cadê sua fé? Eu vim provocar sua fé hoje. Deixa eu te falar uma coisa com você. Esses cursos, tudo que tinha para fazer, você já fez. É, pastor, estou frustrado. Estou frustrado. Me frustraram. Estou frustrado, pastor Pedro. Eu fiz o curso do fulano, eu não fiquei rico. Ah, agora que você descobriu. E te garanto que às vezes o curso era bom pra caramba. Talvez você viu 20% das aulas, porque essa é a média de todo o curso online. A mostarda tem intensidade. É uma ogiva nuclear. Pastor Pedro, o que é uma ogiva nuclear? O enriquecimento de urânio, mais conhecida popularmente como bomba nuclear. É muita energia condensada, é muita energia exprimida, é muita força encapsulada. Mas na hora que bate, irmão, mas na hora que aquela matéria entra em atrito com outras matérias, ela tem uma força. Mas ela tem uma força. Mas ela tem uma força descomunal. Não tem a ver com tamanho. Quanto que você ganha? Tem igrejas 10 vezes maior do que a Boas Novas. Tem pastores muito mais estudados que eu, do que o pastor eu, de qualquer outro pastor dessa igreja. Mas por que muitos não alcançam multidões e multidões e têm relevância e alcançam ao ponto de transformar mesmo, de libertar mesmo? Porque falta um negocinho chamado intensidade. Por que a nossa adoração aqui ela é específica? A gente batizou a nossa adoração como adoração intensa. Só tem adulto no auditório, eu vou fazer uma pergunta. Se tiver criança, vocês não vão entender. Vou falar em enigma, como o meu pai. Quando vai namorar, como é que é? Ou vai ou não vai? É assim ou não é? É assim ou não é? É assim ou não é, gente? Tem que ter o quê? Intensidade. Vai jogar uma bola, tem que ter o quê? Intensidade. Vai para uma academia, irmão, você pode fazer 1000 exercícios, se não tiver intensidade, não muda. Porque não é a quantidade, é a intensidade. Depois de anos, os professores de atividade física entenderam. Não precisa ficar 1 hora na academia. Pega 25 minutos, você sai lá pedindo perdão a Jesus pelos seus pecados. Em 25 minutos, você põe um cara bamba, a mulher fala assim, não volta aqui nunca mais. Como um outro pode ficar lá 1 hora sambando para um lado, rebolando para o outro, desfilando, 1h30. Eu não entendo. Eu vou na academia todo dia e emagreço. Você faz um exercício agora, daqui 5 minutos você faz outro. Você não leva o seu corpo ao estresse, à fadiga, ao cansaço. Eu queria viver o que o fulano vive. Você é intenso igual ele? Você aguenta essa intensidade? Não. Então tá tudo bem. Se conforma. Você não é obrigado a acordar na hora que o fulano acorda, sim ou não?
Você não é obrigado a dormir a hora que o fulano dorme. Você não é obrigado a ler o que ele leu, estudar o que ele estuda, fazer a... Você só que... Calma aí também. Agora você precisa ser coerente e justo, de não querer o mesmo resultado. Você pode aplaudir Jesus? Eu não sou coach que vai falar com você. Você tem que viver assim. Não, você vive do jeito que você quiser. Você acorda a hora que você quiser, ser como você quiser. Pastor gosta de coxinha, rocambole, fica à vontade. Vai comendo coxinha, rocambole. O dia que você pegar um avião, você não entrar no cinto do avião, que o trem ali já é apertado, já é... Irmão, todo dia que eu sento lá, eu me pergunto assim: como é que ele faz? Eu penso nos amigos que eu tenho. Porque eu tenho hérnia. É L4? L4? Aqui embaixo, que eu tenho uma hérnia aqui, irmão. Eu andei falando para os outros que eu tinha sido curado. Falei até que não, acho que Deus me curou. Aquela tinha feito uma oração com canela de véio. Tem um produto lá em casa lá que tem um carneiro, um bode, um chifrudo na capa dele. Eu falei, você não é satânico? Não, não é não. Como é que chama aquele trem? Sebo de carneiro. Eu saí falando para os outros, Deus me curou da minha hérnia. Só que eu esqueci que eu estava indo na fisioterapia todo dia. Liberação de quadril. Eu falei, varão, põe outro termo técnico nesse negócio. Resumindo, eu não estava curado nada. Eu estava me cuidando. Quando você para de se cuidar, as doenças aparecem. Quando você para de se cuidar, seus traumas voltam. Quando você para de se cuidar, o seu corpo fala, eu tenho uma memória aqui, viu? Eu tenho um negocinho para te contar. Eu não saí daqui não. Você só tinha fortalecido a outra área. Pastor, que outra área? O espírito. Só mata a carne de um jeito, fortalecendo o espírito. A Bíblia fala que existe uma guerra. Todos os dias você tem uma guerra. A carne milita contra o... Todo dia a carne acorda dizendo assim, hoje eu vou vencer o espírito. A pergunta é, vai deixar vencer? É todos os dias. E você, pastor Pedro, também? Também, mas você está achando que eu não sou de carne e osso igual você, não? Aquele homem mais santo, imaculado que você conhece, aquela mulher santa de Deus, ela aprendeu a disciplina de falar não por prazer. É diferente. Ela silenciou os desejos. Mas se você brincar, não vigiar, não guardar o coração, não manter a disciplina espiritual, volta tudo. Tem alguém entendendo? Se tiver fé, se é condicional, não é falar que tem, não é postar que tem, deixa eu pregar. Não é ter um discurso bonito. Não é, mas eu estou indo na igreja. Ir na igreja é uma porcentagem do que pode te ajudar a manter sua fé. Mas eu estou dizimando e ofertando. Você fez com fé ou com medo? Porque a Bíblia fala que a semente tem que ir A semente tem que ir Então toda vez que você doa algo e fica pensando naquele dinheiro, não morreu, está no seu coração. Então é melhor que não dê, fica para você. Porque não funciona nem aqui nem aí. Semente só funciona se morrer. Pastor, o que eu preciso para romper 2025 e viver as promessas de Deus? Fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé, projeta na tela. Sem fé é impossível agradar a... E é necessário que todo aquele que dele se aproxime creia que ele existe e que ele é galardoador de todos aqueles que nele. Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. A gente teve uma reunião essa semana, parabéns para vocês. Aí gente, é porque assim, eu tive uma reunião de 2 horas com a turma, não tem ninguém lá, olha lá para mim, ó. Não tem ninguém lá, ó. Olha lá para mim, toda a igreja, olha lá para mim. Faz favor, não tem ninguém lá, ó.
Vocês estão vendo alguém lá na casinha? Estão vendo? Então nem tudo que acontece na igreja é culpa do pastor. Quero mostrar isso para vocês. 2 horas de reunião, no primeiro culto lá, ó. Não tem ninguém lá, ó. Aí parece que o pastor que é desorganizado. Aí eu fiquei com eles até 00:30 na segunda-feira, porque eu ia viajar na terça. Vou ter que começar a fazer isso para eles entenderem que isso aqui é igreja, não é a casa deles não. Se não quiser levar a sério, não tiver disciplina de ficar 2 horas prestando atenção na mensagem, 1 hora, não dá para servir. Fica no banco e ouve a mensagem, é melhor. Sobe o seu nível de fé primeiro, para depois você servir. É isso aí que é o reflexo do que a gente está vivendo. A gente não é intenso com nada, não tem compromisso com nada. Aí alguém fala de intensidade. Ah, mas não precisa ser assim. Aí fala de compromisso, de responsabilidade. Ah, mas não precisa ser assim. A vida tem que ser mais leve. Tem alguém pegando? Diga amém. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu vou ler aqui que é mais fácil. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o... Espera aí, por que o texto está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus? E é necessário que aquele que se aproxima dele tem que crer. Tem muita gente se aproximando de Deus. Como assim eu estou me aproximando de Deus? Você vem à igreja, mas não crê que ele existe. Você escuta o pastor, mas o pastor prega e fala assim: não, o pastor prega uns trem que eu vou falar com você. Eu não sei que mundo que esse pastor vive não. Ele vive numa realidade paralela. Esse trem existe só para ele, porque ele é um escolhido de Deus, porque para ele é mais fácil, porque as coisas dão tudo certo para ele. Parece que ele foi pré-determinado a viver isso. A gente tem umas crenças, irmão, que a gente esquece todo o trabalho, a entrega, o sacrifício, a renúncia, as dores, o cansaço, as fadigas. É necessário ter fé quando está dando tudo certo. Não é fé, é otimismo, é êxtase, é entusiasmo. A fé que Deus quer, ela vai se revelar. Quando o médico deu a notícia para Kelly: não tem bebê aí não desenvolveu. Não desenvolveu agora. A minha palavra para Kelly, Deus é minha testemunha, foi: amor, fica em paz, a natureza é perfeita. Seu corpo não estava pronto para gerar um bebê, e se viesse, ia vir todo errado. Deus está preparando o seu organismo. Ele era infeccionado e inflamado. Deus está limpando ele. Já vai vir perfeito. Agora, falar isso depois de 8 anos esperando, agora faz 10, mas tinha 8, porque foi 2 anos atrás, com a sua esposa, com o olhar mais vazio do planeta. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Ontem o meu tio, pai do meu primo, me perguntou assim, aos prantos. Eu nunca tinha visto ele chorar. Um físico, um cientista. A ele: eu só queria entender, por que Deus não ouviu as preces de tanta gente que orou pelo meu filho? Eu fiquei ouvindo ele. A gente tem uma mania de querer responder rápido. Eu deixei ele falar, ele estava na dor dele. A ele: será que foi um pecado meu? Foi o pecado de alguém? E se foi, eu só queria saber o que eu preciso fazer para Deus me perdoar. Chorando, um pai, 80 anos. Falei: tio, você lembra do que seu filho passou quando ele era adolescente? Não vou entrar em casa porque é a vida pessoal dele. Falei: o milagre não foi hoje não. O milagre do seu filho foi há 20 anos atrás. Você ganhou o seu filho por 20 anos. Porque do jeito que ele vivia, ele não ficava 1 ano vivo. E você lembra o tanto que a sua esposa orou na igreja que todo mundo mete o pau, que chama Universal? O seu filho já não teria direito de estar nessa terra há 20 anos. Eu acho que você está com a ótica errada. Eu fui para o confronto. Falei: Deus te deu um benefício de ter seu filho por 20 anos que você não teria se não fosse a fé de tantas orações e a graça que Deus usou. Agora, tio, deixa eu fazer uma pergunta. Essa resposta que você procura, só existe uma coisa para ela. Aí ele: o quê? Eu falei: a fé.
Como que eu tenho fé que Deus me perdoou? Fé. Como que eu sei que Deus me perdoou? Porque meu tio é muito inteligente. Ele falou assim: qual o sinal que ele pode me mostrar que eu fui perdoado? Eu falei: o sinal que você quer é a cura do seu filho. Esse é o sinal que você quer. Mas de todos os sinais que ele dá e que a gente não aceita. Eu falei para ele assim: tio, sabe qual é o seu problema? Que desse jeito você não vai conhecer a fé. Você quer resposta para tudo? Eu falei: tio, você é um homem cético, matemático, químico, físico, e eu preciso te falar que não tem resposta para tudo. E a sua pergunta, você só vai ter a resposta no dia que você morrer. Deixa eu falar uma coisa. Nem tudo tem resposta. Ou você tem fé, ou você vai adoecer. Por que meu filho está passando isso? Tenha fé que é um propósito. Tem mulher que nem pode ter filho. Vê que a gente tem um senso de justiça muito distante, porque o nosso egoísmo de olhar só para a dor, a gente não consegue ver os benefícios de tudo que Deus deu. A minha tia falou assim, a primeira fala dela foi: Pedro Daniel, me chama de Pedro Daniel. Pedro Daniel, o que vai ser de nós sem um Pedro? Eu perguntei a ela assim: o que seria do Pedro sem vocês? Aí ela né? Eu falei assim: eu acho que talvez seria mais difícil para ele ficar sem vocês do que vocês sem ele. Talvez vocês tenham mais estrutura do que ele, mais força do que ele, vocês lidam melhor do que a dor do que ele. Então inverte a pergunta: o que seria dele sem nós? Porque você também pode morrer, tia. E qual vai ser a pergunta dele? O que vai ser de mim sem minha mãe? Vê que são perguntas que a gente vai ficar perguntando. A gente tem que fazer uma coisa: entender que é a vida. É o quê? É a vida. Eu tinha um amigo antigo que falava assim: é o mundo, cão. É o que é. Meninos não aceitam as coisas. Meninas fazem chilique. Crianças gritam. Esperneiam. Dá show, escândalos. Adulto engole o choro e fala assim: como que faz para resolver? Pastor, mas é uma dor. A gente precisa respeitar as dores, sim ou não? Mas eu não posso respeitar você desistir de você, da sua vida, da sua família, dos seus sonhos, por causa de uma dor. O filho de Davi estava morto, doente. Davi jejuou todos os dias. Todos os dias ele jejuou. No dia que o filho morreu, ele trocou de roupa, se arrumou e deu um grande banquete. Aí alguém escandalizou, falou: Davi, não estou te entendendo. Seu filho acabou de morrer, agora você toma banho, você se arruma e dá um banquete. Ele porque enquanto a vida há esperança. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu fiz tudo que eu podia fazer em vida. Eu fiz tudo que eu podia fazer enquanto tinha vida. Eu fiz tudo que eu... A minha pergunta para você hoje é: você está fazendo tudo que você pode? Davi usou a fé dele ao máximo. Ele foi no limite da fé. Não teve jeito, vira a página. Mas eu fiz tudo. Sabe o que traz consciência tranquila, Raquel? Quando a gente sabe, Negra Mari, que a gente fez tudo o que podia fazer. Quando você tem a certeza que pelo seu casamento, pela sua empresa, pelo seu ministério, pelo próximo, pela sua saúde, cara, eu fiz tudo que eu podia dentro do meu alcance. Cara, eu dei tudo que eu podia. Isso traz conforto. Eu já vi muito em velório de mãe enterrando filho aqui nessa igreja. E eu observo muito a reação das pessoas com a dor. E a maioria das mães que eu vejo que ela tem uma boa recuperação diante do luto, é que o discurso é: eu sei que eu fiz tudo o que eu podia pela minha filha. Quando você não deu tudo, fica culpa e fica dívida. É o que Jesus está tentando dizer para os discípulos: até quando?
vocês vão andar pela metade, vão viver pela metade, vão se importar pela metade, vão cuidar dos filhos pela metade, vai honrar sua esposa pela metade, vai ter fé pela metade, vai ser crente pela metade. Não tem como ser meio crente, ou você é crente ou não é. Eu sou meio santo, não tem jeito, irmão. Ou você leva o trem a sério ou você não leva. É isso que a gente precisa colocar na mente. Jesus disse: se tiver fé. Eu só preciso disso aqui, porque a sua fé é pequena, mas o seu Deus é. A sua fé é pequena, mas o Deus que faz a semente crescer, Ele é. Então eu preciso profetizar algo. O que é pequeno hoje, pelo poder de Deus sobre a sua vida. O que você está só começando hoje, pelo poder de Deus sobre a sua vida. O que o seu entendimento é pequeno hoje, pelo poder de Deus na sua vida. O que você está aprendendo ainda, pelo poder de Deus na sua vida, vai crescer. Vai crescer. Tudo que é saudável cresce. E você está plantado, não é em qualquer lugar. Você está plantado em Cristo Jesus, o autor e consumador da sua fé, o autor e consumador da sua vida. É o seu Redentor. Eu preciso pregar para alguém aqui nessa manhã. Deixa eu te falar, meu filho. Pode ter começado pequeno, insignificante, sem valor algum, mas vai ser tempero, vai dar sabor, vai trazer qualidade, vai trazer recurso, vai trazer crescimento, vai trazer expansão. 2025 é o ano que coisas pequenas vão começar a crescer e se tornar grande, e você vai começar a ver a frutificação da sua semente, do teu plantio. Quem está pronto para uma grande colheita? Quem está pronto para uma grande colheita? Será que tem? Que eu diminua, que Ele apareça, e constanja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Fique de pé no seu lugar para a gente orar. O grão de mostarda é cheio de vitamina, vitamina A, complexo B, vitamina K, ácido fólico. Ela é antioxidante. Pastor, o que você está querendo dizer? A fé gera vida. A fé te vitamina. A fé te nutre. A fé desperta o leão que mora em você. Realmente, aos olhos humanos, você nunca viveria o que você está vivendo. Pela lógica, não dá. Se você fizer conta, não fecha. Se você olhar seus recursos, não dá para ir. Se você olhar sua formação, você é a última opção. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Mas pela fé. Os antigos conquistaram bom testemunho. Pela fé, Abraão foi justificado. Agora abre Hebreus capítulo 1 e eu vou ler ele todo e você só recebe a leitura. Não precisa nem pregar, já está pregado. Hebreus capítulo 1. No passado, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. Era Hebreus 11. Eu vou ler na minha porque esse computador tem hora que ele trava. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É o quê? A certeza, fala a certeza. Não estou esperando, mas eu tenho certeza. Quando você tem certeza, você descansa. Só quem tem dúvida que não descansa. Eu tenho certeza que ele vai chegar, você descansa. Você não fica olhando o relógio, olhando o telefone, olhando na janela. Você sabe, não, está chegando. Quando você tem certeza, irmão, você descansa. Diga amém por isso. É a convicção de fatos que não se veem ainda. Pois pela fé os antigos já tiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo
formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem ou aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve bom testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ela ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que nele todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. A palavra galardão significa recompensa, que Ele recompensa, que Ele tem uma Eu preciso que você tenha fé. Eu preciso que você tenha fé, que Deus tem uma recompensa. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Pela fé a sua casa vai ser salva, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Existe uma herança, existe o quê? E partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Eu poderia ler para você aqui 40 versículos, e todos eles começam assim, ó: pela fé, pela fé. Moisés, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Como é que você chama? Como? Natanael. Pela fé, pela fé, pela fé, Euler. Pela fé, Raquel. Pela fé, o Fábio. Pela fé, a Adriana. Pela fé, a Vanessa. Pela fé, a Luísa. Josiane. Pela fé, como? Manuela. Pela fé, o Danilo. Põe seu nome aí nessa história. Põe seu nome nesse capítulo. Quando falarem de você, o testemunho vai ser pela fé. Sabe o nosso problema? Fala assim, qual? Pelo meu talento, porque eu sou bom, porque eu sou o cara, pelo meu intelecto, pela minha força. Pela fé. O Pedro Daniel vive, o justo viverá, a Boas Novas ela vive. Fecha os teus olhos. Você vai cantar essa canção como você nunca cantou, buscando a fé que mora dentro de você, ativando essa fé, provocando essa fé, porque nem demônios, nem castas de demônios, nem legiões de demônios, nem enfermidades, não tem problema, porque você dirá aquela montanha: lança-te ao mar. Eu não quero saber o tamanho da montanha de problema. Eu tô uma montanha de dívida pela fé. Eu tô uma montanha de trauma pela fé. Você dirá: sai daí. O fogo não me queima,